foi realizada pelo presidente Lula, né, no presidente Lula. Ele se recupera bem no Hospital Sírio-Libanês em Brasília. Foi uma operação no lado direito do quadril, para nos ajudar a entender melhor sobre esse procedimento, porque gerou dúvidas, né? Os ouvintes perguntando, mas como é que é a recuperação? Para que serve essa cirurgia? O presidente Lula vinha reclamando de muitas dores, né? Na linha conosco está especialista no assunto, ortopedista Henrique Gurgel, doutor em medicina pela USP, ortopedista do Grupo Fleury, é especialista em cirurgia do quadril. Obrigada por nos atender, doutor Henrique. Bom dia, como vai? Bom dia, Débora. Bom dia, Thalita. Bom dia a todos os ouvintes. Eu também sou um ouvinte da Band News, então para mim é um imenso prazer estar por aqui, poder contribuir um pouquinho com essas informações. Obrigada pela audiência. Doutor, artroplastia total de quadril é um termo que não está no nosso vocabulário no dia a dia. Do que se trata, para início de conversa? Perfeito. Realmente é um termo médico e o que ela quer dizer é uma prótese do quadril. Geralmente é uma prótese total do quadril. Então, artroplastia significa prótese do quadril. O presidente Lula vinha reclamando de dores, né? E a gente acompanhou, inclusive, ontem, depois da cirurgia, que foi até rápida, foi um procedimento rápido, a equipe médica atendendo a imprensa e falando sobre o sucesso dessa cirurgia e agora o pós-operatório, né? Então, como é que é esse procedimento? De fato, é algo simples, a gente pode dizer. O mais delicado é agora esse processo de recuperação. O que a gente pode falar tanto da operação quanto agora o pós-operatório, doutor? Perfeito. Olha, eu não diria, Débora, que é simples. Ela é uma cirurgia considerada de grande porte, mas a técnica cirúrgica ela está muito desenvolvida. Então, realmente, hoje nós fazemos uma prótese de quadril num tempo mais ou menos em torno de 1h30, que é um ótimo tempo cirúrgico. Mas é uma cirurgia que sim tem seu porte, existe sangramento, então é preciso que aconteça uma boa recuperação pós-operatória. Geralmente, como que é essa recuperação, né? Já fazendo gancho com a segunda parte da pergunta. A pessoa fica em torno de 3 a 4 dias internada, ela já consegue andar, logo, geralmente no primeiro dia de pós-operatório, então, no caso do presidente seria hoje, o comum é conseguir ficar em pé e andar com andador no hospital, e é preciso um tempo que nós chamamos de uma carga protegida, ou seja, andar com algum apoio, que geralmente começa com andador e depois vai para uma muleta ou bengala, e esse tempo ele é em torno de 6 a 8 semanas, para daí o paciente, a pessoa, andar sem nada, o que nós chamamos de carga total, andar sem nenhum apoio, sem nenhuma bengala, nenhuma muleta. Esse tempo é em torno de 6 a 8 semanas. Deixa eu ligar aqui meu microfone, que senão o doutor não vai me ouvir, né? Doutor, bom dia para o senhor. Sobre esse problema, o que causa? É algo genético? A idade do presidente também influenciou nesse tipo de problema? Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho melhor de onde vem aí, né, esse problema no quadril. Claro, eu agradeço pela pergunta. Também é um termo médico, né? Nós não gostamos de usar muito termos médicos, às vezes confundem as pessoas, nós chamamos de multifatorial, ou seja, são várias as causas da artrose, o desgaste de uma articulação, como a articulação do quadril. Como nós estamos falando realmente num desgaste articular, ele está muito associado à idade. À medida que o tempo passa, nós usamos mais as nossas articulações, o quadril, e realmente a tendência de termos de desgaste é com a idade mais avançada, geralmente a partir de 60 anos. Mas existem outras causas que também podem contribuir para que a artrose se desenvolva. Então, aí estamos falando, por exemplo, em atividades, esportes que tenham muito impacto, pessoas que fazem muito impacto, como atletas profissionais, muitas vezes têm desgastes das suas articulações, a parte genética está envolvida, existem algumas doenças da infância de quadril, que geralmente se tem quando criança, que pode alterar um pouco a anatomia do quadril e favorecer esse desgaste ao longo do tempo. Também algumas doenças reumatológicas podem também contribuir para a artrose. E como eu falei, esse impacto muito grande, muita frequência e também obesidade. É outro fator que eu acho que é importante falar para a população geral.
obesidade também é um fator de risco para desenvolver mais desgaste da articulação. Então é multifatorial, como eu falei, né? São várias coisas que contribuem para esse desgaste que geralmente ocorre com a idade mais avançada, a partir dos 60 anos. É importante, e aí o senhor falando que é algo degenerativo, já responde em partes a pergunta de um ouvinte que escreveu para cá, perguntando se algo pode ser feito para evitar artrose em relação à alimentação, a estilo de vida, ou inevitavelmente vai acontecer em algum momento, com a idade avançada. Eu agradeço muito essa pergunta, excelente pergunta. Com certeza sim, a resposta é sim. Nós tendo uma alimentação realmente mais saudável, e a gente fala daí não somente no peso, né, porque é fácil a associação de uma pessoa com obesidade ter mais peso em cima da articulação e realmente ter um desgaste maior. Isso é uma coisa mais clara para nós. Mas além do peso, também existe um fator inflamatório. Então, alimentos hoje mais processados, eles tendem a inflamar mais o nosso corpo, e isso também contribui para um desgaste da articulação. Então, são dois fatores quando a gente fala na parte nutricional. Então, você tendo uma nutrição mais adequada, se alimentando melhor, evitando alimentos muito processados, estamos falando em menos peso, geralmente, e menos inflamação para o corpo. E junto com a alimentação, eu já falo também de atividade física, que é muito importante fazer também, atividade como fortalecimento, musculação, pilates, fortalecimento funcional, várias modalidades. E do ponto de vista aeróbio, as atividades mais recomendadas são atividades que não tenham tanto impacto. Então, atividade mais elíptica, como bicicleta e algo similar. Quando a gente fala aqui, eu também não quero dizer que as pessoas não devem correr, às vezes tem também radicalismos nesse sentido. Então, eu acho que não, eu acho que todos nós devemos viver as nossas vidas o melhor possível, fazendo tudo o que nós queremos. Mas temos que entender que sim, essas atividades que eu falei, elas são sim melhores para as nossas articulações dos membros inferiores, então quadril, joelho, principalmente. Então, se você tiver algum fator de risco, se você começar a ter dor na região do quadril, e a dor da articulação é principalmente dor na virilha, dor na frente, se você teve uma dessas doenças da infância, se você tem alguma doença reumatológica, começar a ter um sintoma, sim, você deve pensar um pouco mais nessas atividades, nessa parte nutricional, isso vai te ajudar nessa questão da preservação o máximo possível da sua articulação. É saber dosar e equilibrar as atividades, né, doutor? Porque a gente fala em exercício, eu acho que tudo em excesso pode não ser muito benéfico, né? E a gente está falando de atividade física, cada pessoa tem o seu perfil, tem o seu gosto também, quando a gente fala de atividade de impacto ou não, é tentar equilibrar. É claro que é diferente uma rotina de um atleta que está lá, treinando, né, naquela carga horária intensa, do atleta de fim de semana ou quem pratica uma atividade física, são hábitos saudáveis, né? Antes de eu passar a palavra para a Thalita, o senhor falava sobre essa questão do diagnóstico, né? E minha dúvida então, é só a partir do momento que sente dor ou existe alguma maneira prévia de identificar um início de uma artrose, por exemplo? Perfeito. Só complementando, né, a tua fala, eu gosto muito do meio termo. Acho que o meio termo funciona em tudo, né? Não só no quadril, na ortopedia, mas na vida inteira. Então, é isso mesmo. Em relação ao diagnóstico, não existe na artrose algo preventivo. Então, não é que nem outras doenças que você faz um exame de por exemplo, uma colonoscopia, uma endoscopia, mesmo a pessoa não tendo nenhum sintoma. Geralmente, sim, nós começamos a fazer os exames a partir do sintoma. Então, quando a pessoa manifesta uma dor na região do quadril, aí que a gente começa a fazer exames para diagnosticar. O diagnóstico é feito com uma boa consulta, com um bom especialista, em que ele vai ouvir a história da dor, ele vai examinar, e geralmente o desgaste da articulação, a pessoa tem muita dor e tem limitação do movimento da articulação do quadril, e aí exames de imagem, a radiografia é um exame básico muito bom, para que nós já tenhamos uma ideia de como está essa articulação, podendo ser complementada, geralmente, por uma ressonância, se for necessário.
Doutor, falando especificamente do caso do presidente, né? O senhor já citou que se trata de uma pessoa mais idosa, enfim. O que muda a partir de agora? O presidente fez a cirurgia. Problema resolvido? Não tem a possibilidade dele voltar a sentir dores nessa região? Ou é um problema que tem que ter um cuidado maior, uma atenção maior aí, muda, né, a vida do presidente daqui em diante para que ele não possa ter essa situação se repetindo, ou até mesmo em outra parte, né, do corpo? Como é que fica essa questão? A cirurgia, ela resolve 100% ou a partir de agora é vida nova com comportamentos novos? Não, eu diria que a cirurgia, ela é excelente, ela é maravilhosa mesmo, né? Nós que fazemos muito essa cirurgia, ela é tida como uma das melhores cirurgias da medicina como um todo, comparados a grandes cirurgias como o transplante de córnea. Então, assim, é uma cirurgia realmente muito resolutiva que muda a vida da pessoa. Então, como foi falado, o presidente estava sofrendo muito com essas dores. A dor da artrose, ela é muito limitante para a pessoa. No dia a dia, ela não consegue, muitas vezes, alcançar o seu pé para colocar sapato, cortar unha. Muda muito a vida a prótese. E a prótese é uma vida que, geralmente, depois, aguardado esse tempo de recuperação, quando ela está completamente recuperada, essa pessoa, muitas vezes ela esquece que tem prótese. Ela tem uma vida absolutamente normal, ela consegue fazer tudo. Não por isso ela deve fazer tudo. Então aí é outra coisa. A gente sempre pede para toda pessoa que tem uma prótese evitar atividades que tenham muito impacto e atividades que tenham movimentos muito amplos. Isso essa pessoa deve evitar. Mas a gente está falando aqui, por exemplo, de corrida, de futebol, atividades bastante intensas, e, por exemplo, movimentos muito amplos, como dançar balé ou ginástica olímpica, coisas desse tipo. Geralmente as pessoas que fazem prótese, elas têm uma vida absolutamente normal, conseguem fazer tudo o que elas querem, então é uma cirurgia muito boa, muito resolutiva. Aproveitando esse gancho aí dessa boa recuperação, doutor, o presidente tem uma agenda já fora do país ali no mês de novembro. Se tudo ocorrer como está ocorrendo, como o senhor falou, é uma cirurgia de grande sucesso, tudo certo, né? Ele pode fazer essas viagens internacionais, não terá nenhum impedimento, então? Não terá nenhum impedimento. Essa parte, ela é sempre, né, ela depende, sem dúvida, de uma boa recuperação. Então, como eu falei, geralmente o primeiro mês é um mês de maiores cuidados, é um mês que é importante para que nós tenhamos uma boa integração da prótese ao corpo e uma boa cicatrização da musculatura. Então, esse primeiro mês é um mês bem importante para um cuidado um pouco maior. A partir, como eu falei, de 6 a 8 semanas, a pessoa já começa a andar sem nada. Então, o presidente provavelmente, daqui a 6 a 8 semanas, estará andando sem nada, e podendo sim viajar. Não significa, porém, que ele vai estar assim, fazendo grandes caminhadas, isso provavelmente não. Então, ele pode sim viajar, eu acredito que ele vai estar apto a viajar sem nenhum problema, mas não dá para a gente falar também para as pessoas, né, que estão nos ouvindo, por exemplo, que ela pode viajar e caminhar bastante, provavelmente ela vai sentir desconforto se abusar um pouco. Então, é mais essa recomendação, mas eu acredito que sim, com 6 a 8 semanas, provavelmente o presidente estará muito bem e poderá sim fazer alguma viagem, tomando esse cuidado para não ter grandes exageros nos esforços. Certinho. Ô doutor, eu não sei se o senhor costuma passar por isso, acredito que sim, mas toda vez que tem um médico no pedaço, as pessoas aproveitam para fazer uma consultinha particular, né? Aquela pergunta, mas olha, mas dói aqui, mas aconteceu comigo assim, e se eu fizer aquilo? É claro que cada paciente, isso é muito individual, cada caso é um caso, mas eu vou repassar duas questões aqui, que são muitas as que estão chegando com os nossos ouvintes, tá? A primeira é rapidinha, nosso ouvinte quer saber se o pós é dolorido. Ele fala, minha mãe vai colocar prótese, mas é uma prótese no joelho, tá? Prótese no joelho no dia 3, ela tem 75 anos, ele pergunta, o pós é dolorido, doutor? Então a resposta é não. É uma cirurgia muito boa das artroplastias, né, tanto do quadril quanto do joelho, porque é um paciente que já sente muita dor. Então esse paciente que já sente muita dor, você opera,
claro que existe um desconforto da cirurgia em si, são administradas medicações, mas aquele desconforto que ela tinha, que era muito grande, então que a mãe desse ouvinte tinha, ele geralmente já vai embora. Então tem muitos pacientes que logo no primeiro pós-operatório já se sentem muito bem, muito felizes. Então não é uma cirurgia muito dolorosa no seu pós-operatório. É muito diferente para nós ortopedistas, por exemplo, que lidamos com trauma, e que são pacientes que estão ótimos, como nós estamos bem, de repente temos uma fratura. Então a gente não estava acostumado com a dor. Então às vezes o pós-operatório é até um pouco mais chato, mas o pós-operatório das próteses, ele costuma ser muito bom. Uhum. Olha que legal essa outra mensagem que chega. Eu tive esse problema de quadril desde criança. Hoje eu tô com 48 anos, fiz o procedimento aos 40. Meu sonho foi realizado. Sentar com as pernas dobradas era um sonho maior do que ganhar dinheiro, diz aqui o Marcos. Então é legal acompanhar esse relato também. E rapidinho uma última pergunta, aí que eu digo que o atendimento é muito individual, mas ele fala, se puder repassar ao doutor, agradeço. A minha sogra está na mesma faixa etária do presidente e as diversas consultas em que ela passou, nessas consultas os médicos não recomendaram a cirurgia. Por que será? É difícil da gente fazer uma avaliação sem conhecer, né, a sogra do nosso ouvinte, mas é isso, cada atendimento é muito individual, doutor. Há casos em que a cirurgia não é recomendada, dá para, enfim, viver sem essa operação? Olha, Débora, é uma situação muito difícil. São muito raros esses casos, eles existem, mas são cada vez mais raros. Geralmente, quem contraindica isso são os colegas clínicos. Então, se a sogra do nosso ouvinte tiver algum problema muito grave, ou cardíaco, pulmonar, geralmente, pode ser que o colega clínico contraindique a cirurgia por um risco muito alto dela não aguentar a cirurgia. Então, geralmente é isso. Às vezes da anestesia. Exatamente, a anestesia, o procedimento cirúrgico, que realmente não é uma cirurgia de pequeno porte. Mas, atualmente, nós temos operado pacientes de muita idade, a gente está falando de pacientes, por exemplo, de 90 anos até para cima. Então, ela é uma cirurgia hoje bastante segura. É muito raro nós não conseguirmos operar por algo clínico, né, que eu imagino que seja a situação aqui da sogra do nosso ouvinte. Muito bem, quero agradecer demais também em nome dos nossos ouvintes, doutor Henrique Gurgel, doutor em medicina pela USP, ortopedista do Grupo Fleury, trazendo mais detalhes, ele que é especialista em cirurgia do quadril, falando sobre a situação do presidente Lula, que se recupera bem depois da cirurgia realizada ontem, e também respondendo aqui as muitas dúvidas dos nossos ouvintes. Doutor, obrigada por nos atender, um bom fim de semana, a gente volta a conversar numa próxima oportunidade. Perfeito, eu que agradeço, desejo uma excelente recuperação para o nosso presidente e, como eu disse, foi um imenso prazer poder participar aqui com vocês. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada, doutor. Agora 8h52.